Está recebendo aqui com muito prazer a Giza Brose, né, que representa uma importante associação aqui na nossa cidade, uma associação recente, né, mas que faz já um belo trabalho aqui na nossa região. Bom dia, seja bem-vinda, Giza. Bom dia a todos. Para nós é um prazer estar aqui novamente, né? E poder estar contribuindo aí com vocês e falando um pouquinho da APEC. Pois é, né? Que é a Associação de Pais Especiais de Camaquã. A APEC é uma associação que é sem fins lucrativos e atende as pessoas do espectro autista. Pois é, e hoje você é acompanhada aí de pais também, de um pai e também de uma profissional que auxilia nesse trabalho. Né? Isso, hoje está aqui conosco então o seu Paulo Celal, que é o pai do Antônio, autista, né, que é nosso sócio lá na APEC, nosso parceiro. E aqui nós temos a Róbila, que é psicopedagoga e nossa parceira lá na associação, nos projetos que a associação está desenvolvendo no momento. Certo. Um bom dia, seja bem-vindo. Obrigada, bom dia a todos. Pois é. Celão, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Pois é, como é que está aí a nossa associação, então, a APEC, que iniciou... No dia 18 de outubro, então, a associação inaugurou a sua sede, mas a gente já tem a associação desde o dia 11 de novembro de 2022, foi quando a gente começou, então, a associação vinda de um grupo de WhatsApp, né? E a gente acabou desenvolvendo, então nós estamos aí indo para o 4º ano já de associação. E a partir de outubro a gente tem então a nossa sede, que veio através de um pedido junto ao município, e o município interveio então com o Estado e nos conseguiu 3 salas na escola do Premem, que é lá na Coab, né, no São Bernardino de Sena. E nós temos hoje então 3 salas lá. E estamos aí, né, desenvolvendo alguns projetos. Então, nós estamos com 4 meses hoje, né, de associação. E, claro, nesses 4 meses veio aí final de ano, festas de fim de ano, veio recesso escolar. Mas, mesmo assim, a APEC não parou. A gente fez alguns pequenos recessos só. E estamos com alguns projetos já em desenvolvimento, atendendo crianças, né, e adolescentes lá na associação, fazendo algumas triagens com as famílias, recebendo as famílias. Continuamos com o nosso grupo, atendendo, acolhendo as famílias que vêm chegando, né? E estamos aí buscando cada vez mais parcerias e trabalhando em prol da causa do autismo. Tá certo. Doutora, o trabalho que a senhora vem desenvolvendo lá junto às comunidades. Bom, eu, além de profissional também, eu sou mãe atípica, né? Tenho meu filho autista, né? Conheci a APEC o comecinho do ano passado, se eu não me engano. Então, a gente iniciou ali projetos de alfabetização, né, para as crianças autistas. Temos também o projeto ali de CAA, que é a Comunicação Aumentativa Alternativa, que auxilia a criança, né, tanto na rotina, a gente trabalha com a rotina para as crianças, quanto também dar voz, né? Tem crianças não verbais que precisam de pranchas para se comunicarem. Então, hoje a APEC vem fazendo um trabalho muito bonito, né, pensando tanto nas famílias quanto nas crianças, dando apoio também, né, para as mães. E é um trabalho muito emocionante, né, de ver a evolução das crianças, de ver a fundo o que elas precisam, né. Além, seria muito fácil assim, tratar todas iguais, um projeto para todas, mas a gente faz avaliação, a gente faz um protocolo de avaliação para ver as dificuldades que cada criança tem para poder trabalhar em cima. Porque, como a gente sabe, tem crianças que infelizmente não vão conseguir se alfabetizar, e o projeto é a alfabetização, mas a gente, através do protocolo de avaliação, a gente consegue ver aquelas dificuldades para poder estimular a criança além do projeto. Tem crianças que precisam trabalhar ali a questão da habilidade de pré-alfabetização antes de iniciar. Então, é todo um trabalho assim que a gente faz uma avaliação, investiga, né, o que a criança realmente precisa, se é trabalhar ali a questão da coordenação motora fina, se é a comunicação. Então, a gente dissemina, né, separa ali os projetos. Se a criança precisa tanto do projeto de alfabetização quanto CA, a gente coloca. Tem ali o projeto de artes também muito bacana, que trabalha também habilidades das crianças. Agora vai ter também o de motricidade. Então, assim, é um olhar tanto para as crianças quanto para as famílias também, né? Que tem muitas mães que também precisam de um olhar, de um aconchego, né? Então, a gente está com projetos também de ter esse olhar para as mães também. E cada vez vem ganhando mais força, né? E é muito bonito de ver tanto quanto mãe quanto profissional poder ajudar também. E o trabalho da associação está ligado com o município, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria da Saúde? Vínculo, a gente não tem nenhum vínculo estabelecido em termos financeiros, tá? Sim. Nem com o município, nem Estado e nem federal. A associação ela é sem fins lucrativos
e nós viemos através de doações, né, tanto dos nossos parceiros quanto dos nossos sócios. Temos os padrinhos também que auxiliam na questão das mensalidades. A gente solicitou algumas emendas impositivas, né, que agora este ano estão para vir. Se a associação está constituída de tal sorte que permite receber emendas. Isso, nós já temos, né, já encaminhamos as emendas até também a nível, né, federal, que o Paulo veio nos trazer também. E a associação desenvolve o projeto de comunicação aumentativa alternativa com as rotinas que a Róbila falou, através de um projeto do Sicredi, né, do Fundo Social do Sicredi, que a associação foi contemplada no ano passado. A gente ganhou uma verba do Fundo Social, então esse projeto ele é desenvolvido com esta verba. A gente não possui esse vínculo, né, com o município, mas a gente procura sempre trabalhar em conjunto com as ações do município. Isso é questão curricular, por exemplo, a doutora falou em preparar o aluno, às vezes, para que a criança, para que ela vá, pensei, para a escola. Isso. Para que tenha alguma coisa, algo curricular, institucional, né? Sim, a gente... De que ela está no ano tal, né, vai concluir. Na verdade, seria assim, preparar a criança para a vida, né? Não somente para a escola. Sim. Porque tem crianças, como eu falei, que infelizmente elas não vão conseguir. Não vão ter. Porque além de autismo, pode ser que tenha também deficiência intelectual, né? Então engloba muitas coisas, muitos fatores. Então, assim, a gente vê uma criança de 15 anos, por exemplo, né, que ela é não verbal, né, ela não teria ali aquela janela da aprendizagem para alfabetização, mas a gente pode estimular ela em outras áreas que daqui a pouco vai melhorar a qualidade de vida dela. Então, assim, a gente tem muito esse olhar de melhorar e dar qualidade de vida para as crianças, além de um simples projeto de alfabetização. A associação não tem psiquiatra especializado em autismo, por exemplo? Não, nós não temos. Nós temos parcerias, né, com alguns profissionais aqui no município e também fora dele. A gente tem uma parceria com uma clínica em Porto Alegre, no qual é oferecido valor social a partir de R$ 70,00 os atendimentos, neurologista a R$ 100,00 o atendimento. Não é um neuropediatra, é um neuro, né? Mas é o que a associação consegue hoje oferecer esses descontos para os sócios, né? Para quem é associado, não só para sem a parceria seria quanto, mais ou menos, esses procedimentos seriam quantos? R$ 70,00 o atendimento. Não, mas 100. Não, 100. Ah, não, hoje uma consulta com o neurologista é R$600, né? De 600 a 1.500. Dependendo do profissional. Claro que a gente sabe, né, que é o neuropediatra, né? No caso do neuro, vai se conseguir ali a R$300, R$400. Pela associação, hoje se consegue a R$100. Né, em Porto Alegre. E nós temos parceria com uma clínica aqui em Camaquã, que tem os profissionais de terapia ocupacional, né, que atendem através da associação com um valor bem abaixo, geralmente um desconto ali de 50% do valor. E não tem nenhuma possibilidade de encaminhamento para o centro de autista? Então, tem que começar num OBS, por exemplo? Não, isso não. A gente não tem esse vínculo, por exemplo. O que a gente faz é a orientação das famílias. Então, a família chega para nós e a gente faz aquela triagem, faz ali a anamnese, e aí, claro que eu faço essa investigação, pergunto se a família já passou pelo centro de autismo, passou pelo CAICA, né, se foi feito aquele procedimento. Então, eu oriento a família de como ela deve proceder para que ela consiga adentrar, então, no centro de autismo. Né? E eu sempre costumo falar para as famílias, até teve uma função de uma mãe da questão da fila, né? Que a fila de tem maior demanda do que isso, do que a oferta, né? Isso a gente sabe que a demanda é muito maior do que a oferta. Então, o que a gente tem sempre batido, né? A Anisa hoje não está aqui, mas a gente sempre tem batido muito nessas questões de transparências da fila, como a gente sabe qual a oposição da fila, como que é feito essa triagem, né? Quem passa, quem não passa, por que não passou. Então, o que eu oriento as famílias? Que se elas fez esse cadastramento lá no CAICA já faz muito tempo, que ela faça, vá lá, leve novos laudos, que ela implemente mais esse pedido. E ela tem acesso a esses laudos? Fazer esses laudos? Aí no caso, é o que eu estou dizendo, teria que ir atrás desses profissionais, e a família, muitas vezes, tem família que não tem essas condições. Tem famílias de baixa renda que não têm acesso nem mesmo aos descontos que a gente consegue ofertar. A nossa associação, por exemplo, a mensalidade é R$5, então é uma mensalidade irrisória, é um valor irrisório, simbólico. E mesmo assim, para quem não tem condições de pagar, a gente tem uma isenção. Né? A pessoa não precisa pagar se ela, né, comprovar que ela não tem condições de pagar. Então, assim, a gente consegue ofertar, até mesmo a Róbila atende um valor social bem abaixo do valor que seria os 50% para aquelas famílias de baixa renda.
Então, nós temos profissionais que também fazem esse trabalho de atender um valor mais acessível. E lá na associação nós temos projetos, esse de alfabetização, esse projeto da comunicação aumentativa alternativa, nós temos o projeto que é de artes, que é um projeto com uma professora também, uma neuropsicopedagoga, que é a Leilane, que é um trabalho para desenvolver coordenação motora fina, comunicação social, que é feito em grupo com as crianças. E todos esses projetos que a gente oferta, eles são gratuitos. Eles não têm custo nenhum, são gratuitos para as famílias que são sócias da associação, né? E nós temos um projeto que vai iniciar agora em março, que é de motricidade, né, que é para desenvolver o movimento TEA, que é para desenvolver a parte de motricidade, coordenação motora, que também vai atender em torno de 25 a 30 crianças e adolescentes, né, que é para desenvolver a parte de coordenação motora. E esses projetos, eles só são possíveis graças às parcerias. Nós tivemos uma parceria com a Farmácia São João, não sei se vocês lembram, que a Farmácia São João doou para a associação 50% do valor arrecadado durante uma inauguração, né? Então, esse valor ele está sendo revertido para esses projetos. Deu quanto aquela vez? 32 Qual a mil reais. loja, qual a farmácia 32. foi? Acho que foi essa aqui, né? Foi ali na frente da praça. A nova. Isso, do lado ali frente Os à Praça concorrentes Leonardo. ali juntos. Então, a associação ela foi destinado para a associação esse valor. Então, esse valor está sendo revertido em projetos para as crianças, e esses projetos são gratuitos. Então, a família procura a associação, a gente faz as anamneses e vê no que a criança necessita, qual tipo de projeto a criança necessita, qual é a área que ela precisa de auxílio, porque muitas vezes a gente tem o projeto de comunicação, mas esse projeto de comunicação ele não é só comunicação, ele também tem a parte de rotinas, né? Porque o autista ele precisa muito dessa questão de rotinas. Então a Róbila, e nós temos também a parceria com a profissional a Michele, que é a Michele Sures, que é uma TO, terapeuta ocupacional, que também faz parte desse projeto de CA. E as duas, então, elas desenvolvem esse projeto do CA, e não só a comunicação, mas também dar mais autonomia, né? Dar mais, como é que eu vou te dizer, acessibilidade de vida para essa criança, para essa família, né? Qualidade de vida para eles poderem desenvolver. Que também melhora muito a família. Melhor o ambiente. E a gente também estava conversando, quanto a família, a gente estava conversando agora, né, Paulo? Paulo pode falar um pouquinho também dessa parte, né, Paulo, do quanto o acolhimento da família é necessário. Eu costumo dizer que essa experienciação que a gente tem como pai atípico, né, e esse compartilhamento com pais e mães atípicas que a gente encontra no dia a dia, naquele saguãozinho de espera das clínicas, enfim, dos atendimentos, é o melhor laboratório que a gente tem para levar, ou trazer, ou compartilhar os problemas que a gente encontra no dia a dia. Então, eu acho que a PEC vem a coadjuvar, né, mas de uma forma muito protagonista, né, esse complemento que é tão necessário para os nossos filhos. Por que eu falo isso? Porque não só a rede pública, até a rede particular ou até a de convênios é deficitária no atendimento. É muito deficitário. Não, nós não temos que colocar neurologista. Não tem. E só para vocês terem uma ideia, eu tentei marcar um neurologista, né, para minha filha, um tempo atrás, e essa marcação do neuropediatra demorou 2 anos. Então, isso aí é um abismo imenso no diagnóstico, pelo SUS. É um abismo imenso num diagnóstico do autismo. 2 anos é muita coisa. Porque quanto mais precoce for diagnosticado, esse laudo vier, mais rápido a intervenção vai ser feita. Então, isso, a própria escola, os tratamentos complementares que essa criança vai precisar fazer, ele não pode ser feito enquanto não existir o diagnóstico em laudo, né, explicitado ali. Isso é uma grande dificuldade. Hoje tem outros atalhos, digamos assim, que se consegue, através até de um próprio pediatra, esse diagnóstico. Uma pessoa especializada, ou um neuro, né, que não seja pediatra, e se consegue isso aí. Mas é algo assim que muitas vezes é um calvário para o pai e para a mãe conseguir, primeiro, esse primeiro passo, né,
que é ir atrás, porque muitos pais não têm essa condição, não tem. E depois do diagnóstico, a questão da fila da terapia, a fila da intervenção profissional nesse aspecto. Então, a demanda é muito grande, muito grande. Isso tem que ser feita uma adaptação nacional disso aí. Não adianta a gente construir leis e não dar essa condição lá na ponta da linha, como já foi construído esse ano passado e vai entrar em vigor em seguida. A gente tem que ter essa estruturação de cima para baixo, como você fala, senão a gente não consegue atingir o objetivo e a gente vai perder tempo. E tempo, nessa janela de cognição, né, vocês bem sabem me ajudar nesse aspecto, até o 5º ano de idade é a maior janela de cognição que o ser humano tem. E no transtorno do espectro autista, a intervenção precisa ser feita a maior nessa idade aí. Então, eu acho que esse é o grande desafio nosso. Conseguir, nós pais, né, através da associação, o poder público, municipal, estadual e federal, conseguir ajudar com mais efetividade essas questões particulares aí que a gente enfrenta lá na ponta da linha. O que eu estava falando no início, acho que a doutora não entendeu, falei OBS, porque a gente conversa com a saúde, Sim. Não, a mãe vai desconfiar, ou o professor vai indicar, ele tem que ir no OBS, para depois passar num CAIC, até chegar no centro de autismo. Porque essa associação é muito importante, por isso que eu perguntei se vocês poderiam já abreviar essa saída. Não. Infelizmente, inclusive a escola, eu acho que, e aí fica uma sugestão, a Secretaria de Saúde Municipal, a escola tem um papel muito importante nisso, porque os nossos filhos, eles passam, sendo o nível de autismo de suporte 1, 2 ou 3, eles passam o maior tempo lá na escolinha, né? Lá seja lá em qual nível for. Então, o professor tem já esse feeling mais apurado de fazer esse atalho. Aí não, tem que ir lá no posto de saúde, vai no CAIC, e aí sim é uma via cruz. Então, esse atalho, antigamente era assim, hoje já não é mais, né, Gisa? Antes ainda tinha antes tinha essa questão que a educação enviava diretamente para o CAIC. Sim, exatamente. Hoje não é mais assim, né? Então, assim, cada vez mais difícil, né? Que nem você disse, é um calvário. É muito difícil para as famílias, né, que buscam esse diagnóstico. Tem, claro. E às vezes pode haver erro, porque às vezes é um clínico que vai avaliar, às vezes não, com certeza. E aí a gente debate muito essas questões, né? Porque o que acontece? E também acaba acontecendo os laudos equivocados, né? Porque a gente sabe que existe. Porque, ele é um profissional que ele teve uma especialização em autismo, e aí ele vai lá e dá um laudo. E depois que o laudo foi dado, ele não pode ser revogado. A não ser que a família aceite essa revogação. Mas e aí? Né? Então, assim, tem que haver esse cuidado. Eu sempre oriento quando a família me procura ou procura nós ali, a associação, como saber se a criança é autista, né? E a gente orienta sempre uma equipe multidisciplinar, passar por um psicopedagogo, passar por um psicólogo. Não é um diagnóstico simples também. Não é um diagnóstico simples. Não é simplesmente chegar no consultório médico, olhar para a criança, muitas vezes nem olhar para a criança e dizer assim, é um autista e dar lá pã. Só como experiência, para vocês terem uma ideia, né? O meu filho estudou, esteve na escolinha com o teu lá, tu lembra disso aí? Isso, foi coleguinha. Foi o 5º neuro, exatamente o 5º neuro que deu o diagnóstico do Antônio. Nós pegamos uma época de pandemia que os neuros não queriam fechar o diagnóstico, porque pensavam ou que poderia ser uma criança de pandemia. Que ficou enclausurada dentro de casa e que não teve essa interação enfim. Então, eu acho que assim, é algo que a gente precisa mudar, né? E é para ontem isso. Se a gente não tiver esse diagnóstico precoce, e aí esse 5º neuro passou por 3 neuropediatras, né? Em particulares. Isso aí pelo meu plano. Sim. Tem um plano, né, federal, e aí hoje eu já não tenho, até no plano federal eu não consigo mais. Os neuros já estão, a demanda é muito grande. Se tu não pagar um neuro para ter um auxílio mais adequado, digamos assim, tu não consegue. A gente conversa aí com várias mães que, assim,
fazem de tudo para poder tirar um dinheirinho ali para fazer um... Porque o grande problema, o desafio do pai, primeiro, é regular o filho para que ele tenha uma possibilidade melhor de aprendizado, que ele renda nas terapias. E isso quem vai dar é o profissional adequado, que é um neuropediatra. E até chegar lá, até regular essa medicação, o Antônio, na 6ª medicação que ele conseguiu, né, se adaptar melhor e ter um sono melhor aproveitamento. Teve um controle do TDAH mais adequado. Então, essas questões aí, imagina para quem não tem uma mínima condição e quem muitas vezes não tem o conhecimento adequado. Então, por isso que a gente sempre fala, a PEC e também a escola são fundamentais nesse fluxo. E tem muitas crianças que elas realmente vão para a escola e a escola passa, né, que pode ser um caso de autismo, né, não diretamente falando em autismo, mas pede para a família procurar ajuda, porque, como tu falou, né, realmente as crianças passam muito tempo lá. E a questão, assim, do filho da pandemia, né, o meu filho mesmo, que é diagnosticado com autismo, ele fez avaliação com fonoaudióloga, passou por 2 neuros, em Porto Alegre, e ninguém me deu o diagnóstico, mas eu consegui fazer o tratamento dele por plano de saúde também, e eu fui pegar o diagnóstico dele em si o ano passado, e eu tô, assim, desde 2 anos e meio lutando, assim, porque teve a questão da pandemia, de ser criança de pandemia, que menino demorava mais para falar, né, as estereotipias, então, assim, até a gente conseguir realmente o laudo, mas graças a Deus eu consegui fazer as terapias, e essa questão da estimulação precoce é muito importante, porque tem crianças de níveis 3 que daqui a pouco podem virar até nível 1, dependendo, assim, do quando tu começou as intervenções, né, as estimulações. Então, assim, é muito importante iniciar o quanto antes. Se a criança está com atraso de fala, nem sempre vai ser autismo, mas tem que procurar saber o que é, se é uma dificuldade ali na fala, se está trazendo alguma outra coisa, né? Mas, assim, geralmente atraso na fala, estereotipias, contato visual, né? É muito característico ali do autismo. E o tratamento em si é muito caro, realmente, né? Assim, tanto é que tem uma alta demanda ali, né, no SUS, e as famílias realmente não conseguem. Que nem a Giza citou ali, o meu atendimento eu faço com valor super baixo, né? Já para as famílias de baixa renda, mas tem muita família que realmente não consegue pagar, né? E às vezes, assim, só uma terapia não ajuda, teria que ser ali a questão de psicóloga, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, fonoaudióloga. Então, se tu vai colocar tudo num pacote, dá mais de 3, 4 mil reais por mês. E, assim, é uma coisa que falta muito, né? A estimulação para as crianças. Por isso que esses projetos da APEC, eles são tão, assim, ricos, né? Que a criança consegue estimular ali coordenação motora, né, a linguagem, a gente está trabalhando, a alfabetização, de tudo um pouquinho, tentando dar uma qualidade de vida melhor para as crianças. E só para complementar, vamos falar com um pouquinho de razão e não com coração, nós pais, né? Mas quando o poder público se der por conta que hoje... Não, acho que uma pesquisa recente aí nos traz aí, a cada 30 crianças que nascem, um é autista, e que essas questões, como tu falaste aí, do nível de suporte 3, eles podem evoluir para nível de suporte 1, que é um nível mais autônomo no futuro, essa criança, esse menino, esse jovem, esse adulto, vai entrar no mercado de trabalho também. Ele não vai ter uma demanda de dependência nas questões públicas, né, financeiras. Inclusive, não vai precisar de benefícios para ser continuado. Exatamente. Então, quando não se entender que esse impacto negativo ele está crescendo e precisa dar esse suporte inicial para que lá adiante isso não venha, e eu vou falando aí novamente, né, com a razão, né, que com o coração a gente não falaria assim, obviamente, né, mas isso é algo assim que a gente precisa retomar essa visão aí. E não esquecendo também que, assim como o suporte 3 ele pode evoluir para o suporte 1, a criança de nível de suporte 1 que não recebe tratamento adequado, não recebe as intervenções adequadas, acontece ao contrário. Ela tem as podas neurais que acontecem, então ela regride e ela passa a ser nível de suporte 2, né? E começa a ter percas consideráveis por conta da falta de estímulos de tratamento. Então, assim,
assim como o Paulo, assim como a Róbila conseguiram o diagnóstico, eu, né, não tive essa oportunidade. Meu filho hoje está com 15 anos, mas o diagnóstico veio aos 5. E eu fiz aquele calvário de não ter as condições de pagar, né, a pagar particular. Então a gente teve que tentar a parte do SUS, e numa época na qual não se falava tanto em autismo como se fala hoje, não se tem o conhecimento que se tem hoje, então se passava por vários profissionais e não se tinha esse conhecimento que se tem hoje. Inclusive tem gente que acha que é uma doença nova. Tem gente que acha que é novo, mas isso não é novo, isso está aí, não é de hoje, as pesquisas mostram que é de muito tempo. E até mesmo na própria família, após o diagnóstico, a gente vai percebendo que nós tínhamos parentes, pessoas da própria família, inclusive o meu esposo, ele se autodenomina autista porque tem várias coisas que ele, né, vê assim. Claro que a gente sabe que não fecha um laudo, né, Róbila, tem aquelas questões ali, mas a gente vê que ele tem vários traços do autismo, né? E a gente tem parentes que a gente percebe que são, mas não tiveram a oportunidade de um laudo, né? E assim, tu imagina uma família que ela mal consegue sobreviver diariamente, né? E ela tem uma criança, como aquela mãe falava, né, que não fala, que não se comunica, né? Que não consegue dizer o que sente, que não consegue dizer onde dói, que não olha no olho, que não consegue parar para fazer uma alimentação, porque muitas vezes tem uma seletividade alimentar gigantesca. E essa mãe está desesperada tentando um diagnóstico, e ela vai para um lugar, ela vai para outro lugar, e ela espera 1 ano na fila, e quando chamam e ela acha, tá, agora vai. Não foi ainda. Não é a hora ainda, simplesmente passa por uma triagem, a pessoa nem olha filho, não olha a filha, e ainda vai para uma outra fila, porque é o seguinte, tu fica lá na fila, na primeira fila, esperando para entrar no CAICA, e depois que tu sai do CAICA, tu entra numa segunda fila, tu vai para a fila do centro. Então, tu entrou na primeira fila lá para se passar por uma triagem, e depois tu entra numa segunda fila para o centro de autismo. E essa fila, tu não sabe que lugar tu tá. Tu não sabe que posição tu tá. Então, a APEC já sentou por várias vezes com a saúde, né, não só deste governo, mas do governo passado. E é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, né? A gente quer saber que posição está a fila, como é que funciona essa fila. Um pouco mais de transparência nessas questões. Um pouco mais de transparência nessas questões. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe do déficit de profissionais em Camaquã, a gente sabe de todas essas questões, mas a gente sabe que existem possibilidades. A gente sabe que tem possibilidades, que há possibilidades de melhorar. Sim. E o que a prefeitura fala nesse sentido? Assim, tem algum projeto chegou uma Parece que iam fazer uma reforma, um melhoramento do centro, mas ia permanecer no mesmo local. Mas... não sei. Reformas, né? Tá, ok, precisa de algumas reformas, né, Paulo? São Paulo está frequentando lá, sabe? Precisa, né? Até pode ser, mas a questão precisa profissional... de muito mais de profissionais. É muito mais prioridade de reforma. Precisa mais do recurso humano. E aí entra, né, a gente tem que também... a demanda é muito grande, e para conseguir um profissional, hoje não está sendo fácil. A demanda nessa questão... terapêutica, de tratamento do autismo e de outras especialidades, né? Ela tem sido muito grande. E não é só em Camaquã, vários municípios, isso aí é âmbito, acho que estadual e nacional, tem tido esse problema de busca de profissionais. Né? E, obviamente, tem que ver... Né? Não tem? Telemedicina não resolve? Não. Não? Telemedicina só, talvez, para... uma reconsulta de neuro, que muito está sendo utilizado. A gente utiliza, né, para esse tipo. Mas essa questão tem que ser assim, tem que ser física a consulta. A consulta ou o atendimento, né, a terapia em si, tem que ser física. E aí entra o que a gente sempre conversa aí com as autoridades aí, a questão da busca do profissional que se oferta ali, né, em editais, e ela não não sei se pelos valores ofertados ou por uma questão, isso aí eu não vou entrar nesse mérito. Que não compete a nós, né? Não compete a nós, né? Mas ela tem, a busca tem acontecido,
mas não há interesse muitas vezes, né? Não. Principalmente na questão das fonos, né? E também tem que haver, e tem que haver não só a contratação de um profissional, e também tem que haver tem que ser um profissional qualificado. Né? Mas aí que eu ia perguntar, nas universidades há procura na área da neurologia nessa especialização? Sim. Porque também tem profissionais formados em universidade, não chega, né? Nós sabemos assim, de várias pessoas que estão em formação, até por conta da demanda que é gigante, Sim. né? A gente sabe de várias pessoas, até mesmo famílias atípicas, mães atípicas, né? Que se propõem a se formar, né? E ter uma formação por conta dessas demandas, né? Inclusive a Róbila pode falar que ela também, né? Eu me descobri através do diagnóstico, né? Eu, depois que conheci ali a terapia do meu filho, inclusive eu queria citar dessa questão da estimulação, que ele, com 3 anos, ele era autista nível 2 de suporte, ele não tinha comunicação, ele não falava nada, tinha as estereotipias, e ele conseguiu recuperar todo esse atraso, né? E hoje ele é autista nível 1, então sim, é possível a criança, né, dependendo ali do diagnóstico, sim, evoluir. Hoje ele é autista nível 1, TDAH também, né? E deixar claro que não é uma doença, né? Ali, essa questão do autismo não é uma doença, porque não tem cura, né? É ali o jeito da criança ser, né? E ela vai ser autista pro resto da vida dela. A gente não sabe a causa, esse é o problema. Sim. Então, assim, a criança nunca vai deixar de ser autista, por mais autônoma. Hoje meu filho, assim, é uma criança muito abençoada, eu falo, mas devido às terapias, que tudo ele fez e faz até hoje. Tem terapias que hoje ele não precisa, mas como o plano cobre, então ele está fazendo ali para estimular ainda mais, né? E eu tenho a minha filha também, que ela não tem diagnóstico, e aí muda muito essa questão da menina para o menino, né? Porque tem meninas que, se não for visualmente, assim, muito fácil... Porque sempre tem mais meninos. Diagnosticar. Sim, as meninas elas são mais funcionais, né? Então, assim, não digo que ela não possa ser, mas ela é uma criança muito diferente dele, né? Com 3 anos ele não falava nada, minha filha fala frases. Então, essa questão da menina também, né? Tem muitos casos de investigação que a gente demora realmente a dar o diagnóstico, porque a menina, ela mascara muito. Então, tem muitas pessoas que se descobrem autistas na vida adulta, né? E não se entendiam, por que eu era assim? E tu vai ver, a menina tem essa questão de mascarar, né? Então, assim, é muito importante a gente estar sempre investigando, tendo aquele olhar, o que pode ser, se é uma rigidez, se é um comportamento dela, para poder estimular e trazer, né, essa questão, assim, também do diagnóstico, porque vai aliviar, né, ambas as partes, assim, né, da família. Então, a gente, quando já tem um filho, a gente fica de olho na outra criança para poder saber se realmente também pode ser autista ou não, né? E outra coisa, assim, citar que antigamente eram muito tics, né? Estereotipias eram dadas como tics antigamente, né? Por os mais antigos. Então, assim, até o Heitor recebeu o diagnóstico dele, isso daí é mania dele, isso daí é tique, daqui a pouco vai passar. E não passa. Se tá observando que a criança tem ali um atraso de fala, tem um comportamento, assim, ficar de olho, né? E é até essa questão que tem famílias que não querem aceitar que o seu filho é autista, né? E a gente tem que pensar na criança, não pensar no nosso, no que outras pessoas vão pensar, mas sim no bem-estar da criança, né? O tempo que a gente está ali tentando negar o diagnóstico é um tempo muito precioso que a criança poderia estar sendo estimulada. Então, a gente, como pai, como mãe, saber observar, buscar ajuda, porque o tratamento ele já é longo, é demorado, custa caro. Então, se a gente não tiver um olhar, e muitas mães também podem estimular em casa, né? Assim, hoje em dia tem muito conteúdo na internet também para poder ajudar as crianças. E assim, a minha profissão veio, né, dessa questão do diagnóstico do Heitor, conheci ali a questão da psicopedagogia. Agora estou fazendo fonoaudiologia também, e é uma coisa que eu levo para a vida como propósito, tanto para estimular o meu filho quanto outras crianças, né? Ter essa visão, sim, porque a gente como mãe, a gente sabe, né, o quanto que é importante ter esse olhar, né, para as crianças. Pois é. E Camaquã, qual é a questão, qual é a realidade hoje com relação ao autismo, né? Número de casos, atendimentos, tem assim uma espécie de um raio-x, digamos assim? Então, Eduardo, desde a nossa primeira reunião no governo anterior, foi pedido, a associação pediu para que o governo fizesse um programa, né, fizesse um censo, né, e depois no segundo governo também levamos esse projeto para a prefeitura, né, de que havesse um censo TEA em Camaquã, para a gente saber a real como que é a questão do autismo em Camaquã, os reais números em Camaquã,
Porque a gente sabe quantas crianças são atendidas lá no CAIC, a gente sabe quantas crianças são atendidas lá no centro de autismo, mas não, sabe quantas estão matriculadas na rede municipal, mas a gente não tem os números reais, né? Então, assim, eu tinha feito um projeto sobre isso, levei para a prefeitura, mas ficou assim, né? Não teve engajamento da prefeitura nesse sentido, e hoje não existe números reais. Tá? Eu não vou te dizer assim, eu sei quantos estão sendo atendidos. O projeto foi entregue diretamente ao prefeito? A gente entregou numa reunião, estava o secretário de Saúde, de Educação... O atual prefeito e o atual prefeito, né? E foi pedido, né? Que havesse, então, um censo, né? E que ele fosse feito, então, ou presencial, por instituições como a PAI, a PEC, o Centro de Autismo, o CAICA, e também fosse feito online para aquelas famílias que pudessem se cadastrar, né, com link. Apresentei o projeto pronto, estruturado, né, que fosse feito esse projeto. O nome se chamaria Censo TEA, mas poderia ser feito um outro nome, né, de acordo com o que a prefeitura achasse melhor, mas foi uma sugestão de projeto que nós levamos para a prefeitura, que era para que a gente tivesse números reais. Né? Como que a gente vai chegar no governo federal, no governo estadual, atrás de recurso, se a gente não tem números reais de Camaquã? Quantos autistas nós temos em Camaquã? A gente não sabe quantos autistas tem em Camaquã. A gente sabe quantos estão na PEC, mas há poucos dias a gente... eu nem sabia que existia a PEC. Quantas famílias chegam todos os dias para nós que não conhecem a PEC? Por mais que a gente venha aqui, por mais que a gente faz a caminhada, por mais que a gente está nas redes sociais, tem famílias que não têm esse acesso e que não conhecem a associação. E para o Legislativo não foi enviado uma cópia? Não, porque, na verdade, a gente tinha tido essa reunião e a gente acreditava assim, que pudesse haver essa adesão do governo, mas, infelizmente, nesse projeto não houve. Teve um outro projeto que teve adesão, que foi a questão das pulseiras... as pulseiras do autismo nas UBSs, né, que foi lançado, o projeto até foi feito, a gente agradece muito o governo municipal, foi feito capacitação dos profissionais de saúde, das UBSs, dos postos de saúde, para saber como receber o autista, as famílias autistas, como atender, a questão da prioridade nas filas de espera, né, para o atendimento, porque as crianças se desregulam. Então, a gente tinha muita dificuldade no atendimento de saúde para as crianças. Hoje já não acontece, hoje o atendimento é diferenciado, a gente tem que reconhecer também quando é feito, né? Não é só cobrar, mas agradecer quando é feito. E esse projeto ele foi elaborado na atual gestão do Fabiano, era o Fabiano, o atual secretário de Saúde, e ele aderiu ao projeto ali junto ao prefeito Abner e o Luciano, né? O Luciano também muito parceiro nessa questão, e eles aderiram a esse projeto, e esse projeto não era só a questão das pulseiras do autista, né? Que é aquela pulseirinha que as pessoas recebem na triagem, né? Vermelho, verde e amarelo, e que para o autista viesse a pulseirinha do autista, para que ele tivesse aquela identificação de que ele era uma criança autista, um adolescente autista, uma pessoa autista. Mas que também houvesse capacitação desses profissionais. Porque muitos profissionais não têm esse conhecimento, né? Desde lá da enfermeira, da recepcionista, os médicos, né? Por quê? Porque é tudo muito novo, né? De como chegar ali, como atender aquela criança. Porque tem a questão da prioridade no atendimento. E quando a criança está em crise, quando o adolescente está em crise, é uma emergência. Porque ele não vai conseguir parar ali. Ele não vai conseguir ficar ali. E tem um clínico que consegue... medicá-lo adequadamente? Isso. E aí, então, nós tínhamos muita dificuldade, não só dentro da UBS pela questão dos profissionais, mas também pela comunidade em geral, que estava ali observando e via aquela família passar na frente, e muitas vezes a família ela era depreciada, ela era ofendida, né, porque estava passando na frente. Porque faltava... identificação. Faltava conhecimento, né? Hoje nós temos em todos os postos de saúde, unidade de saúde, as placas que foram elaboradas dentro desse projeto, que tem lá o símbolo do autismo, que é uma conquista para nós, famílias atípicas, né? Então, assim, esse é um projeto que foi aderido pelo município, né? E, infelizmente, já a questão do censo não foi atendida. Sim. E a própria associação é inviável, não teria condições de fazer esse censo. É que, como eu te falei, a associação tem pessoas que não conhecem a associação. Sim, então, assim,
teria que ser algo com uma abrangência bem maior, porque teria que ter essa capacitação de dados, né? E teria que ser em conjunto com os locais onde essas crianças, essas famílias são atendidas. A APAI, o TEACOL também é um... Só uma pergunta da APAI, porque o ouvinte vai ficar, mas a PEC, por que se já existe a APAI? Eu sei que a APAI tem um atendimento mais reduzido da questão do autismo, inclusive porque outrora um presidente me falou aqui que eles não receberiam verba do governo federal como recebe a saúde pública. Tá? E eles seriam deficitários nesse sentido, por isso que eles não entraram nessa seara e deixaram mais para o município. Bom, aí não compete à associação falar sobre essa questão da APAI, o porquê eles atendem ou porquê eles não atendem, né? Isso cabe a eles a falar. O que a gente mas eu sabe quero na mostrar prática... para o cidadão que está assistindo a PEC e a APAI. Na prática, a APAI, que a gente sabe, né, ela presta ali, então, um atendimento para aquelas crianças que têm um comprometimento maior, nível 2, 3 de suporte, né? Então, eles conseguem atender ali e num número X de pessoas, também por conta da demanda, eles também não vão conseguir atender a todos por conta de uma demanda que é crescente, né? E eles têm a estimulação ali das crianças menores, tem a parte de escola que eles têm dentro da própria APAI, que consegue atender as crianças lá, né? E eles têm essa questão de atendimento para o nível de suporte maior, né? Então, para o nível de suporte, nível 1 de suporte, não tem esse amparo pela APAI ali, né? E mesmo assim a APAI não consegue dar conta de todos, né? E a APEC, ela é para todos, né? E ela presta um acolhimento para todos. E a APAI, ela atende não só autista, ela atende outras deficiências, sim. Né? E a associação, a APEC não, a APEC é somente os autistas. A gente também tem para auxiliar as famílias que estão em busca desse diagnóstico, né? Como a associação ela é somente para autista, a gente abriu então uma exceção para aquelas famílias que estão em busca de um diagnóstico, a gente abriu uma associação provisória. Então, a família que ela desconfia, né, que a criança possa ser autista, ou que ela tem um encaminhamento da escola, ou que ela está aguardando no CAICA, que ela tem esse encaminhamento, ela pode nos procurar, faz a associação por 6 meses, e aí ela consegue ser sócio e usar dos nossos descontos, né, que a gente tem, para que ela também consiga ter acesso a esses profissionais que nós temos, para poder estar usando essa equipe multidisciplinar, para estar gerando, então, aí daqui a pouco esse diagnóstico, como de fato já ocorreu com várias famílias que nos procuraram, que tinham essa dificuldade gigante, né, e não conseguiam ter esse acesso. Porque, por mais que a família ela esteja procurando o diagnóstico, a gente está falando de famílias que estão procurando um diagnóstico. E a gente está falando de famílias que já têm o diagnóstico, e todas estão na mesma fila. Uhum. Bom, hoje são quantos associados e quantos atendimentos? Hoje nós temos 138 associados, só que são sócios famílias, tá? Não são números exatos de pessoas, são sócios, o que a gente chama sócios é uma família, então nós temos 138 famílias sócias da APEC, só que dentro dessas famílias nós temos famílias que têm 2 autistas, temos 3 autistas, então nós temos um número bem maior de autistas ali na associação, que chega em torno de 168 autistas, hoje na associação. Nós temos, então, dentro do projeto do CAA de Comunicação Alternativa Aumentativa, a gente tem 22 crianças e adolescentes sendo atendidas, mas a gente já tem pessoas que já foram feito anamnese e que vão ser chamadas para ser atendida, então, mais 8 pessoas. Então, vão ser 30 pessoas ali atendidas por esse projeto. Nós temos no projeto o ABC Inclusivo, que é esse da questão de alfabetização, atualmente 20 crianças e adolescentes sendo atendidas no projeto de alfabetização. Como a Róbila diz, ela faz a estimulação, né, de várias formas, porque a gente sabe da dificuldade. Imagina que uma criança em fase de alfabetização já é difícil dela se alfabetizar muitas vezes por conta de vários requisitos ali. Imagina um autista que tem alguma dificuldade dentro de uma sala de aula com outros 20
ou outros 20 e poucos alunos, e essa professora sozinha... Sem monitor. Muitas vezes não tem um monitor, ou tem um monitor não capacitado. Agora, graças a Deus, a gente está aí em parceria com a educação e está melhorando muito essas questões, né? Graças a Deus, a Carmelita é uma pessoa muito acessível e tem formado ali uma parceria com a associação nessas questões de parceria para a formação dos monitores, né? Para melhorar essa questão da monitoria, que já melhorou bastante, né? Graças a Deus. E a criança não se alfabetiza. Então, nós temos, sim, hoje 20 crianças e adolescentes sendo atendidas não alfabetizadas, e temos mais ainda aguardando para fazer essa parte de triagem também. E no projeto de artes, que a gente tem, são 18, né, sendo atendidas, que fazem parte do projeto de artes, e começa agora em março, já saindo do papel, o projeto de inclusão, movimento inclusivo, que é o projeto de motricidade, atendendo 22 crianças e adolescentes. Claro que a gente sabe que tem mais ali, isso aqui é só o começo, lembrando que a gente só tem 4 meses de exercício, né, da associação, e 3 dias por semana. São 3 tardes. Por enquanto estão num prédio cedido pelo Estado do Rio Grande do Sul. Cedido, trabalho... Mas certamente vislumbram uma sede própria. Lembrando que nós temos aqui esse número de crianças sendo atendidas, são 3 tardes por semana, agora vão ser uma manhã, no qual eu faço um trabalho voluntário, né? E não só eu, como os membros da nossa diretoria, a gente faz um trabalho voluntário. Nós somos todas famílias atípicas, todas as mães da diretoria e pais são atípicos, né? Então, a gente faz esse trabalho voluntário. A Róbila atende uma tarde dela no projeto ABC Inclusivo, é gratuito, ela não cobra, ela faz de voluntário. Nós temos a professora de artes, que é a Leilane, quero deixar um abraço para ela, ela também é uma professora voluntária. Então, assim, é difícil falar quando o sonho ele sai do papel e a gente consegue fazer algo real. No final do ano, a gente fez uma festinha para as nossas crianças e adolescentes, e eu me emocionei muito porque eles estavam ali. E as nossas crianças e adolescentes, eles têm muita dificuldade de estar num ambiente aberto. Então, a gente nunca tinha conseguido fazer nada de ação, de recreação para as nossas crianças. E este ano a gente conseguiu. E quero agradecer o Diego Garcia, que foi o nosso Papai Noel. E ele foi lá de Papai Noel e foi uma alegria gigante, né? Nós tivemos alguns parceiros também que nos ajudaram, a Fernanda Fagundes, que nos ajudou a arrecadar brinquedos, né? Valor para compra de brinquedos que foram dados para as crianças. Então, teve alegria, teve pintura, teve jogos, teve tudo pensado e estruturado para essas crianças estarem ali. E é muito bonito, é muito lindo. E para que isso tudo continue, né, Eduardo, a gente quer deixar o nosso apelo para a comunidade. Pois eu ia entrar agora na questão da receita, né? Hoje, qual é a receita que se tem a associação para custear, né, todos esses atendimentos? A associação não tem receita fixa. Sim. Esse é o nosso maior problema hoje, né? Como é uma associação sem fins, nós não temos vínculo com nenhuma, não temos vínculo nenhum. A nossa receita ela é limitada. Então, nós temos padrinhos, que são pessoas físicas, algumas empresas, mas a maioria é pessoas físicas, que elas nos doam mensalmente um valor a partir de R$5. Né? Eu sou padrinho APEC e eu quero colaborar com os projetos, eu quero ajudar, porque a associação, a gente fez a associação, até convido você para ir lá nos visitar, com certeza, não fazer um vídeo lá, mostrar o nosso espaço, porque eu tenho orgulho. A gente estava na inauguração, ou teve a inauguração, a gente teve não a inauguração, mas você tinha eu passei o convite. Nós gostaríamos muito de mostrar o nosso espaço, porque nós temos muito orgulho do nosso espaço. Porque o nosso espaço ele foi constituído por nós, pelas nossas mãos. E quando eu digo nossas mãos, nós botamos a mão, nós pintamos, nós lixamos parede, nós pregamos, nós construímos o nosso espaço. Nós não pagamos profissional para fazer a nossa obra, nós fizemos a nossa obra.
Nós tivemos alguns parceiros, teve um pai que ajudou a pregar o forro, que estava caindo, tivemos parceiros que doaram materiais para a gente conseguir fazer a obra, mas muito do que foi feito lá, a gente deve aos nossos padrinhos, que doavam mensalmente durante esses anos, e estava lá a nossa receita, e nós tínhamos um valor de R$14 mil guardado, que vínhamos juntando, e esses 14 mil foram investidos todos. Quando nós terminamos a inauguração, a receita que ficou foi 100 e poucos reais em conta. Sim. Porque nós investimos todo o valor lá. Sim, mas é um espaço muito bonito e enche de orgulho, assim, porque foi muita luta para chegar lá. Muita luta, muito caminho difícil, muito não. Mas também teve muito sim. E é para esse sim, né, que a gente quer deixar assim, o nosso agradecimento, porque só é possível quando a comunidade tem um olhar diferenciado, quando a comunidade olha para a gente, quando a comunidade vê a gente. E quando eu digo gente, eu não estou falando da Giza, não estou falando do Paulo, a Róbila ou a diretoria, eu estou falando das famílias, eu estou falando das crianças, os nossos adolescentes. Querem ver o nosso trabalho? Olhem lá na rede social da PEC, lá no Instagram, apec.camaquã, tem os nossos vídeos dos nossos projetos sendo concretizados, as crianças fazendo os trabalhinhos, é a coisa mais linda do mundo, eles lá fazendo os trabalhos, e é uma conquista nossa. Nós temos orgulho de dizer que é uma conquista nossa. Né? Eu quero, assim, complementar, Giza, dizer que esse trabalho, que por mais coadjuvante que possa parecer, ele é efetivo e tem resultados. Tem. A Róbila sabe disso aí, né? Traz resultados, sim. Como a gente não tem o que a gente gostaria em termos de atendimento, e na verdade não é nem o que a gente gostaria, que os nossos filhos necessitam, né? A PEC vem então com esse complemento maravilhoso, trazer não o suficiente, né? Mas o possível, né? À medida do possível traz isso, e que efetivamente dá resultados. Vocês podem dizer, e assim, complemento mais ainda do que tu falaste, ver isso dando resultado, com todas as dificuldades que nós temos como pai atípicos, isso aí é maravilhoso. Eu deixo aqui como pai atípico, né, a minha visão de fora, muitas vezes, do sacrifício que vocês têm, particular de cada um, para que isso aí se torne realidade e que ajude outras pessoas. Eu costumo dizer que, pela minha fé, né, que Deus permite que a gente tenha essas particularidades dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, para que a gente também possa olhar com outros olhos as pessoas que estão na nossa volta. E é muito importante também a gente lembrar que a PEC ela é tão especial que ela é feita por mães atípicas. Então, a gente, como mãe, a gente sabe, isso, mães e pais, né? A gente sabe que a gente não precisa que tratem os nossos filhos iguais a todas as crianças. A gente precisa ali da questão da equidade, né? Não igualdade. A gente precisa que olhem as diferenças, as dificuldades de cada criança para a gente poder somar ali, né? Estimular o que a criança precisa, tanto em entidades quanto nas escolas. As crianças, elas não podem ser tratadas todas iguais. Elas precisam ser olhadas além, né? O que tem de dificuldade para a gente poder ajudar. Então, assim, ali a PEC tem essa visão, né? Eu falo mães porque são muitas mães ali no dia a dia, né? Que a gente conversa e vê, fulaninho precisa de tal coisa, a gente precisa estimular tal área. Então, assim, a gente tem essa visão, né? De saber o que a gente pode fazer para melhorar ali a qualidade de vida das crianças. Com certeza. Bom, agora 12:22 já, passa rápido, né? Passa a gente rápido. Podia ficar aqui, com certeza, falando muito, né, sobre esse trabalho importante aí que a associação vem desenvolvendo, que começou contigo, né, a Nice? A Nisa. A Lisa, né? A Nisa, é. Nisa, né? A Então, e que várias outras famílias foram, né, integrando esse projeto. Tem várias participações aqui. Priscila Conflas, bom dia. A PEC fazendo a diferença na vida das famílias atípicas. Parabéns, Giza e equipe. A Dara Holtz Zilmer mandando aqui o bom dia. Tem a Lidiane Zembrovski, né? A Priscila dizendo que a cada dia mais difícil. O TEA virou moeda lucrativa, consulta médica, preços exorbitantes,
e com espera no particular de 6 meses. Exato. Particular, hein? Imagina no particular. Pois é, tem a Leiliane da Silva Soares, fala de super importância, cada vez mais difícil. Daniele Cardoso, está cada dia mais difícil manter um acompanhamento com um profissional. Meu filho foi chamado em Porto Alegre para ter acompanhamento com neuropediatra e ela simplesmente não se importa com o caso dele, só manda para terapias enquanto ele precisa ser medicado. Tem aqui a Dara Rose Zilmer, aqui sou mãe atípica, meu filho tem 5 anos, tem autismo, suporte 2, TDAH e TOD, e foi a PEC que acolheu, né, acolheu super bem ele. Ali vemos que eles trabalham por amor e não por dinheiro. E o Adílio Rato Júnior mandando obrigado Celau e Giza por aceitar o convite para falar sobre esse assunto de grande importância, né? O Adílio que estaria aqui no comando do programa, mas que está em viagem lá com o Vélez, né? Aí entrou o segundo reserva, né? Então, acho que está dando certo. Não, né? Tá indo bem, tá indo bem. Agradecer ali que a Priscila mandou um abraço, a Priscila Conflas é a nossa parceira do projeto Movimento Inclusivo, que também é mãe atípica e também está aí abraçando essa causa aí agora em março, que a gente começa com um projeto novo. E a gente pede, então, para a comunidade aí, né, que quiser contribuir com a associação, para que a gente continue, né, de que forma? De que forma? Hoje está muito comum o Pix, mas também está um pouco desmoralizado muitas vezes. A gente, porque as pessoas usam aí. A associação a gente trabalha com o Pix, né? Porque é uma forma de comprovação. Claro. Então a gente trabalha exclusivamente com doações e tudo em Pix. CNPJ, por exemplo? CNPJ, a gente tem o CNPJ. Então Qual a gente faz, o CNPJ da associação é 53 557 365 001 88. Repete para a gente, só para a gente... Até para lançar no site, né? Para ter Mata mais um 0 antes do 1000 aí. Mil invertido. Invertido. Então vamos lá. 53 557 365 1000 invertido 0001 88. A PEC Camaquã, Associação de Pais Especiais de Camaquã. A gente aceita doações a partir de R$5, né? Então as pessoas que quiserem contribuir, todo o valor da associação, por isso a gente usa o Pix, porque ele é comprovado ali, a gente faz prestação de contas, a gente é transparente, nós temos todas as nossas prestações de contas em dia. Então, todo o valor destinado, a gente não pega dinheiro, todo o valor ele passa pelo Pix, passa pelo CNPJ, porque a gente é transparente, é tudo ali. Então, todas as nossas prestações de contas estão em dia e tudo está ali para quem quiser ver. A gente faz prestação de conta para quem quiser. Eu quero colaborar, mas eu quero uma prestação de conta. Está ali. Doou R$300 para compra de brinquedos. A gente vai comprar os brinquedos e vai enviar a nota do valor. Então, assim, a pessoa que quer contribuir, mas quer uma prestação de contas, ela terá a prestação de contas, porque todo o valor ele é investido na causa do autismo, ele é investido para as crianças, para os adolescentes, para as famílias, né? Porque se não fosse assim, eu não estaria lá, né, voluntariamente. Então, verdade. A gente faz por amor, a gente faz porque eu já passei por isso, eu já estive lá na ponta da corda, né? E eu quero estar aí ajudando essas famílias para que eles não precisam passar por tudo que eu já passei, né? E porque eu passo, porque meu filho hoje poderia estar um pouco melhor se eu tivesse tido um apoio que, né, a gente está tentando proporcionar para essas famílias hoje. O Eduardo, só um detalhe, quando eu falei do Pix desmoralizado, falei para o uso de pessoas indevidas, não de instituições, que é a forma mais séria de se fazer a doação. Mas há pessoas que inventam situações e lançam nas redes sociais. E aí eu digo, aí descredibiliza o Pix. Deixando... Porque aí fica muito fácil, joga lá e o que entrou, né? Deixando bem claro que a associação ela não autoriza ninguém e nenhuma... Isso é muito importante. A associação ela não autoriza ninguém, nenhuma instituição pedir nenhum valor em nome da associação que não seja através do Pix da associação. Que é o CNPJ. Que é o CNPJ. Sim. Então, por exemplo, tem uma campanha em nome da PEC para dar valor no Pix da pessoa. Não existe. A associação ela não pede valor a não ser pelo Pix da PEC,
pelo CNPJ da PEC, para que haja uma transparência, para que a associação ela é uma instituição séria, constituída, né, e transparente. Então, a gente quer que, se a pessoa quer doar, ela vai doar no CNPJ, porque ali tem a maneira de tu fazer uma prestação de contas real, uma prestação de contas confiável, e é em busca disso que a gente quer, né? Sei lá, ir atrás dessa questão ali, né, Róbila, de transparência, para que a gente possa também mostrar para as famílias que é possível, né? E que com luta, mas a gente vai. Esse ano a gente vai fazer a nossa caminhada, né? Esperamos vocês lá também. Em abril a gente vai estar fazendo a nossa caminhada, e que começou com um pouco mais de meia quadra. Ano passado já era quase já era uma volta quase toda, e esse ano acho que a gente vai para lá, que é para ficar maior. Com certeza. Né? Então a gente está aí lutando. Passaram, né? Aqui, inclusive. Passamos Estamos aqui. com o programa no ar. Todo ano a gente passa aqui. Então esse ano vamos fazer uma caminhada maior, se Deus quiser, para mostrar que... Já tem data? Não, ainda não. A gente está vendo. Mas aí porque abril? É abril. Né? Geralmente é ali nos primeiros dias de abril. Né? A gente quer mostrar para a comunidade, para todos, e por que abril? É alguma data? É o mês de conscientização ao autismo. Não é que a gente tenha que falar de autismo somente em abril, não. Tanto que a gente está aqui hoje, né? Autismo a gente tem que falar todos os dias, porque a nossa realidade é todos os dias. Mas é importante a gente conscientizar as pessoas de que lugar de autista é em todo lugar. Né? E que cada vez mais as pessoas têm que estar conscientes de como receber, como acolher, né? E como atender essas pessoas e crianças, e hoje adolescentes, amanhã adultos, e que estão aí hoje para o mercado, daqui a pouco o mercado de trabalho, e que são reais e que precisam de um acolhimento, de um apoio. Giza, Róbila e Paulo Celal, obrigado pela participação aqui. Contem sempre com um clique, né, para a divulgação aí das ações. Inclusive às vésperas da caminhada. Com certeza, né? Obrigada pelo espaço, né, por dar essa visibilidade para essa causa que precisa tanto. E, Eduardo, eu queria pedir para você para mandar um abraço para os meus pais, que são seus fãs. A mãe falou, eu passei contigo lá na rádio, falei, mãe, não, deixa eu ficar mais famosa, então vai lá. Que queria conhecer, para a dona Claudete e para o seu Paulo Sérgio. Então, um abraço aí para eles. Eu tô Caio. Um abraço. Claudete e o Paulo Sérgio. Um abraço aí, obrigado aí pelo carinho. Descobrindo os fãs aí, Eduardo. E fica o convite para eles virem aí conhecer o Já está ficando velho o Eduardo, hein? Ele disse que acompanha ele desde os 20 e poucos anos. Coisa boa. E ele está substituindo um cinquentenário de rádio aí, que é o Alvorino Oswald. Pois é, semana que vem. Se vê gerações aí que ouviram ele na Camaquense. É verdade. E nós, né, deixamos então aqui o nosso agradecimento. Quero agradecer ao Paulo também, que foi quem, né, sugeriu ali para o Rato nossa presença aqui. Agradecer ao Rato Júnior por estar aqui hoje e dizer que muito obrigado, né, pelo espaço, né, pelo clique ter dado esse espaço para nós, essa visibilidade, e que é sempre urgente, é sempre importante, né, que a gente fale de autismo, que a gente fale sobre autismo e que as pessoas olhem para a causa com um olhar de acolhimento, de amor, né, de empatia, que essa palavra ela é priorizada, empatia, que as pessoas se coloquem no lugar dessas famílias, né, e que a gente possa ver uma fala ontem que a Carmelita falou, eu tive na aula inaugural ontem, e ela disse assim, que no ano seguinte a gente possa estar não falando das metas, mas falando das conquistas. Né? Então, eu espero também que não só a PEC possa estar falando das conquistas e também o governo municipal em prol da nossa causa. Né? Agradecer todas as conquistas, porque o Centro de Autismo está aí, foi uma conquista da associação junto ao governo municipal, porque foi um pedido nosso também, o Centro de Autismo, e está aí. Né? Então, o Luciano, na época, era o então secretário, foi ele que nos acolheu, e está aí o Centro de Autismo, a gente tem que reconhecer, faz um trabalho também, né? Claro, tem esse déficit, né? Mas também faz um trabalho, e a gente tem que reconhecer. Então, eu quero deixar o nosso agradecimento e pedir que no ano seguinte, né, a gente possa estar contando aí com as alegrias de muitas coisas realizadas em prol da causa. E nosso muito obrigado, viu? Obrigado, um bom fim de semana. Muito bem, e assim chegamos ao final do nosso controle geral. O senhor falou que nós íamos terminar o programa meio-dia, viu? Não fica tão certo. Não dá, né? Tem hora para começar, mas não tem para terminar. Pedimos desculpa aí, mas faz parte. É por um bom motivo, né? Boa causa.